211 de 2017 envolve a matéria de natureza educacional. Dessa forma, passamos ao relato. Não há reparos a fazer sobre a constitucionalidade e juridicidade da proposição. O projeto de lei trata de forma relevante, pois aborda e contribui para equacionar a necessidade existente hoje de se incrementarem as políticas públicas relacionadas à inclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho. Afinal, segundo dados divulgados pelo IBGE, no âmbito da pesquisa denominada Pessoas com Deficiência e as Desigualdades Sociais, a taxa de participação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é de apenas 28,3%, um percentual bem menor do que o de pessoas sem deficiência, 66,3%. Além disso, quando empregadas, as pessoas têm um rendimento médio mensal de R$ 1.639, enquanto os trabalhadores sem deficiência, a média é de R$ 2.619. Há, portanto, muito a fazer, a fim de que essa discrepância em termos de acesso e de remuneração de pessoas com ou sem deficiência seja superada e a perspectiva da inclusão se expresse no cotidiano dos brasileiros, em todas as dimensões de convívio, participação social e inserção no mundo do trabalho. Nesse contexto, a proposição do senador Romário vem em boa hora, ao sinalizar a importância da educação profissional de qualidade, para que os cursos e as vagas ofertadas aos estudantes com deficiência não sejam aligeirados e inconsistentes, muitas vezes visando apenas o preenchimento de planilhas e o atingimento de metas pouco articuladas às necessidades efetivas das pessoas e do setor produtivo. Julgamos, entretanto, em linha com o que defendeu o senador Flávio Arnes em relatório apresentado anteriormente a esta comissão, que condicionar a 500 horas o limite mínimo de duração dos cursos de formação em comento pode trazer riscos em benefício às pessoas com deficiência. Afinal, tal medida poderá ocasionar um engessamento na oferta do que hoje é muito mais flexível e inclui cursos de qualificação continuada, sobre cujo leque se obriga a formação inicial e continuada de trabalhadores, com carga horária mínima de 160 horas. E cursos técnicos de nível médio, com carga horária entre 1.000 e 1.200 horas. Assim, nossa proposta é de que a cada instituição de ensino, os cursos que ofertem vagas gratuitas para pessoas com deficiência tenham uma carga horária de no mínimo 160 horas, e não mais de 500 horas. Além disso, também acrescentamos ao texto que é necessário assegurar o desenvolvimento de competências para a inserção e permanência das pessoas com deficiência no mundo do trabalho, de modo a tornar os ambientes de formação e qualificação profissional efetivamente inclusivos, garantindo recursos estruturados e as transposições didáticas. Ajustamos no texto a terminologia, definindo que a obrigação prevista na nova norma estará na alçada das instituições de ensino públicas e privadas que ofereçam educação profissional, e propusemos que seja retirada a menção ao IBGE, a fim de garantir que haja tempestividade na identificação da demanda da população com deficiência por cursos de qualificação profissional, bem como a aderência à Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão. Em vista ao exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado, número 211, de 2017, nos termos do seguinte substitutivo. Artigo 1º, alterando-se a LDB. Artigo 59 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. As instituições de ensino públicas e privadas que oferecem educação profissional ficam obrigadas, no termo do regulamento, a oferecer vagas gratuitas para pessoas com deficiência em cursos com carga horária, infraestrutura e formato adequado. Parágrafo 2º. Os cursos de que trata o artigo 1º, parágrafo 1º, incluirão práticas de formação em ambiente de trabalho, de modo a atender às especificidades dos educandos, com garantia sempre que necessário do desenvolvimento de competências básicas prévias requeridas para o aproveitamento do curso, a formação profissional de qualidade e a inserção no mundo do trabalho. A carga horária que se refere o parágrafo 1º não poderá ser inferior a 160 horas.
Parágrafo 4º. As vagas de que trata o parágrafo 1º serão definidas e ofertadas com base na proporção do número atualizado de pessoas com deficiência em idade economicamente ativa, residentes na área abrangida pelos respectivos sistemas de ensino, considerando as demandas locais e de acordo com o regulamento. Essa lei entra em vigor após 1 ano da data de sua publicação. Senador Flávio Arnes, presidente, senadora professora Dorinha, e eu gostaria de parabenizar a iniciativa do senador Romário. Nós sabemos do enorme desafio, a garantia da presença da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, ela precisa vir acompanhada de condições reais, de inserção e de formação. Eles não querem favor, eles precisam ter condição adequada à sua deficiência, mas condição de exercer as ocupações no mundo do trabalho. Por isso, a qualificação e requalificação permanente é importante e é condição de inserção e de inclusão. Muito obrigada, senhor.